Salve, salve, minha galerinha concurseira. Salve, salve, minha galerinha Vibra Mike, a galerinha mais vibradora, mais preparada do Brasil. Professor Emanuel Tadeu na área e trazer para vocês um novo estudo, né? Vamos começar a trabalhar um novo tema, um novo programa, que é de direito penal especial, tá? Então, lembre-se sempre que o direito penal, o Código Penal, ele é dividido na parte geral, aonde nós vamos encontrar, não é, os conceitos, não é? E a parte especial são os crimes, iniciando com os crimes contra a pessoa e entre eles o homicídio. Tá? Então, a parte especial inicia-se aí com o homicídio, que é um crime contra a pessoa e também é um crime doloso contra a vida. Então, obviamente, pessoal, são muitos crimes nessa parte especial e é impossível a gente trabalhar tudo, tá? Impossível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqueles crimes que mais caem em concurso público na área de carreiras policiais, eu digo na área de carreiras policiais, Polícia Civil, PM, Guarda Municipal, PF, PRF, então a gente vai pegar aqueles crimes que mais caem, por exemplo, os crimes dolosos contra a vida, lesão corporal, não é? Crimes contra a honra, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade e liberdade sexual e crimes contra a administração pública. Então, esse é o nosso bojo, tá? De estudo que a gente vai trabalhar com vocês. Beleza? Então, dito isso, suave na nave, vamos trabalhar. Então, como eu disse para vocês, o nosso primeiro crime a ser trabalhado é o homicídio, tá? Ora, e quando a gente fala sobre o homicídio, a gente está falando nos crimes contra a pessoa, que é um sentido geral, né? O título é dos crimes contra a pessoa, e você tem, cada capítulo, ele vai trabalhar um subtema. Por exemplo, a partir do homicídio, você tem os crimes dolosos contra a vida, que são homicídio, suicídio, infanticídio e aborto. Então, esses crimes são crimes contra a vida, não é? São crimes contra a vida e estão dentro do ponto dos crimes contra a pessoa. Tranquilo? Então, homicídio. Ora, lembrar sempre, não é, que a vida é o nosso maior bem. Não quer dizer que dentro dos direitos a vida tenha uma hierarquia maior que os outros direitos. Por exemplo, né, a vida não tem hierarquia maior que a liberdade. A vida não tem uma hierarquia maior que o direito à igualdade. Mas a vida é o bem que vai te dar condições de ter liberdade, de ter igualdade. Então, a vida não está dentro de uma hierarquia maior, mas é o bem, é o direito mais fundamental. Por que o direito mais fundamental? Porque sem a vida você não tem liberdade. Sem a vida você não tem propriedade. Tá certo? Então, os crimes que a gente vai estudar agora, que são os crimes contra a vida, são aqueles nos quais o bem jurídico tutelado é a vida humana. Mais uma vez, a vida é o bem jurídico mais importante do ser humano. Não é à toa que os crimes contra a vida são os primeiros crimes, né, da parte especial do Código Penal. Então, a vida humana que nós vamos estudar, para efeitos penais, pode ser
tanto a vida intrauterina quanto a vida extrauterina, de forma que não só a vida de quem já nasceu é tutelada, vida extrauterina, mas também será tutelada a vida daqueles que ainda estão no ventre materno, a vida intrauterina, o chamado nascituros. Então, os artigos 121 a 123, presta atenção, 121 a 123 vão cuidar da tutela da vida extrauterina de quem já nasceu, enquanto os crimes dos artigos 124 a 127 tratam da tutela da vida intrauterina dos nascituros. Beleza? Dito isso, então vamos começar então, tá? E começamos pelo que chamamos de homicídio. Homicídio. E você tem, dentro do crime homicídio, você tem o chamado homicídio simples, é uma forma, mas também você vai encontrar o chamado homicídio qualificado. Vamos iniciar pelo caput, né, que é o homicídio simples. E no caput ele diz o seguinte: matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então, primeiramente dizer para vocês, tem que decorar essas penas. Mas, Emanuel, não importa, tem que decorar essas penas que, mesmo prova de Sebrasp, mesmo prova de CESP, mesmo prova FGV, ele vai pedir, tá? Obviamente, não é comum, ou seja, não vai ser mais, nas provas não vai cair mais pena do que doutrina ou jurisprudência. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que pode cair pena e você tem que decorar, beleza? Então, homicídio simples, matar alguém, a pena é de 6 a 20 anos, beleza? Então vamos lá. Então, o que é o homicídio simples, né? Então, o homicídio simples, ele encontra-se definido pelo artigo 121 do caput, onde se diz matar alguém. A essa conduta, que não aloja elementos normativos ou subjetivos, é composta de um núcleo. Qual é o núcleo? Matar. E um elemento subjetivo, alguém. Né? Obviamente, para que eu possa cometer o homicídio, eu tenho que matar alguém. E, obviamente, quando se fala alguém, a gente está se referindo à pessoa humana, né? Obviamente, a gente está se referindo à pessoa humana. Cuidado, para não achar... Aí ele fala matar alguém. Então matar alguém é alguém animal. Não, matar alguém. Então, o núcleo é simples. Eu cheguei e matei uma pessoa. Está dentro do artigo 121 caput. Matar alguém. E cuidado. Isso aqui é ponto de prova. Em regra, o homicídio simples não é crime hediondo. Muito cuidado, porque isso é frequentemente perguntado em prova, não é? Homicídio simples não é crime hediondo, tá certo? Homicídio simples não é crime hediondo, tá? Outro ponto importante, que o homicídio ele pode ser praticado de forma livre, disparado de arma de fogo,
facada, né? Então, ele pode ser praticado de uma forma comissiva, através de uma ação, ou até mesmo de uma forma omissiva, não é? Então, o homicídio pode ser praticado de forma comissiva, diante de uma ação, e de uma forma omissiva. Bem, voltando à questão aqui, não é, do crime hediondo. Então, isso é a questão de prova. O homicídio, apesar de matar alguém, seja de uma forma comissiva, seja de uma forma omissiva, não é crime hediondo, tá? Em regra, não é crime hediondo. E por que, em regra, não é crime hediondo? Porque quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, aí o homicídio simples vai ser crime hediondo. E por que eu estou falando isso? Porque você tem dentro do homicídio, não é? Várias modalidades. Você tem o homicídio simples, que é esse, no caput. Você vai ter o homicídio privilegiado, que é o parágrafo 1º. Você vai ter o homicídio qualificado, que é o parágrafo 2º. E esse são crimes hediondos. Então, quando se trata de homicídio qualificado, é crime hediondo. Mas homicídio simples, em regra, não é crime hediondo. Mas pode ser? Pode. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Então, já eu volto aqui, só para, já que eu falei das modalidades, vamos continuar aí. Então, quais são as modalidades? Homicídio simples, privilegiado, qualificado, parágrafo 2º, homicídio culposo, parágrafo 3º, homicídio culposo majorado, parágrafo 4º, primeira parte, homicídio doloso majorado, parágrafo 4º, segunda parte, e também você vai encontrar homicídio doloso majorado nos parágrafos 6º e 7º. Tranquilo? Então, pessoal, observem que, voltando aqui, né? Ora, o homicídio simples não é crime hediondo. A exceção quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, isso quer dizer o quê? Um matador, né? Você tem um grupo, pode ser um grupo que busque matar pessoas, por isso é chamado grupo de extermínio, ou ainda cometido por um só agente. Então, veja que o homicídio simples pode ser crime hediondo quando praticado por um só agente em atividade típica de extermínio. Os famosos matador, né? O cara é um matador, aquele cara que mata os maus elementos, né? Os miseráveis aí. Então, aquele cara, quando matou, mesmo ele não participando de um grupo, não é? De extermínio, então o que você tem ali? Você tem, não é? Um indivíduo que está praticando, mesmo sozinho, está praticando extermínio. Então, nesse caso, ele vai ser crime hediondo, sim. Tranquilo? Objetividade jurídica, né? Lembre-se que o bem jurídico tutelado no crime de homicídio é a vida humana, é a vida extrauterina, a útero materno, não é? Assegurado pelo artigo 5º caput da Constituição Federal. Em face da importância desse bem, o homicídio é um dos crimes mais graves que se pode cometer. Emanuel, e a vida intrauterina? Você não falou, você falou da vida extrauterina. Calma. Preste atenção. O objeto jurídico do crime de homicídio é a vida extrauterina. Mas você não falou no início, né, que o nosso Código Penal, né,
ele protege a vida intrauterina e a vida extrauterina. Eu falei em relação aos crimes contra a vida, na qual o homicídio está enquadrado. A vida extrauterina vai ser tutelada no crime de aborto. No homicídio, a gente vai trabalhar, a gente vai tutelar, vai proteger a vida extrauterina, o útero materno. Tá? Então se liga nisso. Da Constituição Federal. Em face da importância desse bem, o homicídio é um dos crimes mais graves que se pode cometer, com pena máxima de 30 anos. Né? Mas, Emanuel, não mudou a pena para 40 anos, mudou o limite de pena para 40 anos. Mas a pena prevista no homicídio continua sendo, não é, de um limite de até 30 anos. Tranquilo? Quando apresenta alguma qualificadora. Né? Que não apresenta alguma qualificadora, a pena é de 6 a 20 anos. Então, a vida extrauterina inicia-se com um processo respiratório, ou seja, o cara respirou, nasceu, respirou, ele adquire direitos e adquire proteção do Estado. Então, inicia-se com o processo respiratório autônomo do organismo da pessoa que está nascendo, que a partir de então não depende mais da mãe para viver. Objeto material, né? Então presta objetividade jurídica, é a vida. O objeto material, o ser humano, que suporta a conduta criminosa, ou seja, matar alguém. Esse matar alguém é a pessoa humana, não é? É o ser humano. Exemplo. A. Efetua disparos de fogo contra B, matando. Qual é a objetividade jurídica? É a vida humana. Objetividade jurídica é a vida humana. Sacrificada com a conduta omissiva. Ao passo que B é o objeto material. Entenderam aí? Núcleo do tipo. O núcleo do tipo do verbo é matar. Trata-se de crime de forma livre. Né? Por quê, Emanuel? Porque o crime é de forma livre. Porque admite qualquer meio de execução e pode ser praticado, como eu disse para vocês, por uma ação, ou seja, por um ato comissivo ou por uma omissão. Desde que presente o dever de agir, pode enquadrar-se o agente em qualquer das hipóteses previstas no artigo 13, parágrafo 2º, que é aquela questão do garantido. Exemplo, a mãe que mata o filho ao negar-lhes a alimentação por diversos dias. Então, veja, é um crime de homicídio, mediante uma ação omissiva. Então, o que ele está dizendo aqui? Para que a regra qual é? Então, a regra para cometer um crime de homicídio é uma ação, é uma conduta comissiva. Ou seja, é eu chegar aqui e dar um tiro em você. Opa, cheguei aqui e dei um tiro em você e matei. É uma ação que comissiva. É um ato de fazer. Mas também pode sim ocorrer o homicídio diante de uma ação omissiva. Só que para que haja essa ação omissiva caracterizadora do crime de homicídio, tem que ter o quê? Presente o dever. Tem que estar presente o dever de agir. Por enquadrar-se o agente em alguma das hipóteses previstas no artigo 13, parágrafo 2º, que é o quê? A questão do garantidor. A questão do garantidor. Então, nesse sentido aqui, você vai ter, não é,
como é que se diz, a questão aí do homicídio, tá certo? A questão, Emanuel, mas homicídio, obviamente, em relação ao quê? Ação omissiva. Poxa, Emanuel, me diz aí, não estou lembrado do artigo 13, parágrafo 2º. O que diz o artigo 13, parágrafo 2º? A omissão é penalmente irrelevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, estando enquadrado nisso aí, vai ser ato omissivo, consequentemente, crime homicídio. Crime de homicídio. Sujeito ativo do crime. Ora, o homicídio é crime comum. Não é crime próprio. Homicídio é crime comum. Isso quer dizer o quê? Qualquer pessoa, seja uma ou associada a outra, pode praticar o delito de homicídio, não exigindo tipo penal nenhuma condição particular do seu agente. Ou seja, crime comum. Se ele exige, se o tipo penal exige uma condição particular do agente, teríamos um crime próprio, que a gente vai ver no caso do infanticídio. Infanticídio é crime próprio, mas o homicídio é crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Consumação dá-se com a morte. Lembre-se, é crime material, a qual se verifica com a cessação da atividade encefálica. Então, cuidado. Que ele está dizendo o seguinte: a morte ocorre quando o cérebro para. Não é o coração, pelo amor de Deus, é o cérebro. Não é? Como determina o artigo 3º da Lei 94.34/97, que dispõe sobre a remoção dos órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento. Tentativa. É possível? Claro. Estamos falando de crime material. Não é? Estamos falando de crime material. Aquele que, obrigatoriamente, você tem, não é, um resultado naturalístico. Lembra? Crime material, você tem obrigatoriamente um resultado naturalístico. Então, que a gente viu quando a gente estava estudando a parte geral. Então, obviamente, não é, você tem aí, sendo assim, você tem a possibilidade de uma tentativa. Tá? Então, na tentativa branca ou incruenta, a vítima não é atingida, enquanto na tentativa vermelha ou cruenta, a vítima é alcançada pela conduta criminosa e sofre ferimento. Tá? Beleza? Tranquilo? Bem. Terminamos aí o que chamamos de homicídio simples. Tá certo? Homicídio simples. Então, demos uma geral aí no que seja homicídio simples. O que a gente vai fazer agora? Não vou começar agora esse ponto, que seria homicídio privilegiado. Tá? Homicídio privilegiado. Vou deixar para o próximo bloco, porque minha garganta, vocês estão vendo que minha garganta já está falhando. Né? Garganta já está... É muita aula, pessoal. Vocês não têm ideia. É manhã, tarde, noite, de madrugada. É gravando e dando aula. E a voz está desaparecendo. Então, para não ficar muito grave a voz, eu vou dar uma paradinha aqui e a gente continua no próximo bloco com homicídio privilegiado. Beleza? Tranquilo? Suave da nave. Fé, força, foco na tua aprovação. Valeu!